Bom, nós vamos começar fazendo o nosso back-end, que é a estrutura de dados que a gente vai precisar armazenar para depois mostrar, né, na nossa aplicaçãozinha. Nossa aplicação a gente já fez aqui no Figma, a gente já sabe que nossa estrutura vai ser talentos, usuários e os filmes, cada um com a sua estrutura de dados no banco de dados, nas planilhas, e a gente vai ficar fazendo perguntas aí para o Adonis para que a gente monte as visualizações. Tipo, quais os talentos que tem no perfil direção de arte? Ele vai nos listar. Tudo isso quem vai organizar para a gente vai ser o Adonis. O maloqueiro, ele não tenta entender tanto da documentação e entender tudo de vez. Ele clica aqui, ó, no botãozinho Get Start, tá? Vamos indo. Tem uma introduçãozinha, beleza, mas aqui, ó, Installation, a gente quer instalar. O que vai acontecer? Aqui a gente vai começar a lidar com o terminal, que é uma coisa que dá medo em muita gente, porque é bem nerd mesmo, mas o terminal é esse lugarzinho aqui, que fica na parte mais básica do computador, digamos assim, que é quase que lembra aquelas coisas do passado, mas ele vai nos ajudar em várias coisas aqui e fazer as instalações principalmente. Então, a primeira coisa que ele quer é que a gente cheque a versão do Node.js que a gente tem. Ó, Node, que eu copiei e colei ali, mas ele quer Node-V. Ele está dizendo que a gente tem o 16.13.1. Quando vocês instalarem, talvez seja outra, mas ele precisa que seja pelo menos o Node 14, ó. At least Node 14. O meu já é 16, então tá bom. Aí a gente vai criar um novo projeto. Aqui, como a gente já instalou o Node, a gente pode usar o npm. npm é uma instrução do Node para instalar as coisas. Então, como eu entendo muito pouco de Node, eu só vou seguindo o que diz aqui, né? O maluqueiro não precisa saber tudo, ele vai seguindo. npm é para instalar coisas. É isso que é o controlador de pacotes. Eu acho que é Node Package Manager. Ele está organizando os pacotes que a gente tem instalado. Então, aqui, ó, ele vai instalar o Adonis Last Version e aí ele já botou aqui o nome Hello World. Hello World, isso daí depois eu fui aprendendo. Aqui é o nome da nossa aplicação. Então eu já vou botar aqui, ó, The Filter. E vamos lá. Cliquei em Enter, vamos ver qual é que vai rolar. Deixa eu até deixar maiorzinha a minha janela aqui. Ó, você precisa instalar os pacotes. Create Adonis, OK to proceed. Aí ele tem o Y ali em cima, entre parênteses, eu aperto o Y aqui no teclado, dou um Enterzinho. E o terminal é assim, ele às vezes faz umas perguntinhas, a gente tem que repetir a letra que tá ali, ou dar um Enter, enfim. Mas ele perguntou se aceitava instalar esse pacote, eu aceitei. Tá lá, tá instalando. Eu acho que esse npm foi uma coisa que foi desenvolvida para que todo desenvolvedor, né, tipo Adonis, cria um pacote, ele guarda num lugar e só digitando npm o nome do pacote, ele está cadastrado, já sabe onde está tudo e baixa de uma vez só. É muito mais fácil, né, do que a gente ter que estar indo buscar cada uma das coisinhas. É um facilitador de organização de pacotes. Estou deixando rodar aqui no tempo que demora mesmo, só para vocês perceberem. Se quiser dar uma aceleradinha aí no vídeo. Estou fazendo em tempo real para que a gente saiba também o tempo que o programador maloqueiro perde aí, esperando coisa. Ó. Boa! Já chegou na telinha aqui do Node.js e ele pergunta que tipo de aplicação que a gente vai fazer. Se é uma aplicação API, eu estou indo no teclado aqui para baixo para cima, API, Web ou Slim. A gente vai fazer API, tá? O jeito que a gente vai usar Adonis.js aqui é uma API, a gente não vai fazer o nosso site em Adonis. Tem como fazer também, nunca fiz, não sei se é bom ou não, mas eu uso ele só para API, que é de certa forma a primeira que ele indica ali, porque eu acho que é o que a gente mais vê o uso do Adonis, tá? Então eu selecionei ali, deixei no azulzinho e dei um Enter. Qual é o nome do projeto? Ele até já veio, ó, The Filter, que é o que a gente tinha escrito lá em cima. Só vou dar um Enter aqui. E aqui essas outras coisas eu vou dando tudo Enter, ó. Que era o EST-lint. Acho que EST-lint é uma coisa de conferir o código. Não sei exatamente, mas eu dei o Enter porque ele já vinha sugerindo como false. Fui na dele. Todas essas coisas, obviamente, se a gente quer ir atrás, vai lá, pergunta o que é EST-lint pro Google, ele vai explicar. E
E a curiosidade é de cada um para saber, mas a grande mágica aqui de fazer as coisas mais rápidas é seguir a instrução, às vezes, que é a instrução inicial, sem configuração total. Por quê? A instrução inicial geralmente é a de maior uso. Então é a que as pessoas mais usam aquela aplicação para fazer, portanto, é a que geralmente na nossa primeira vez que vai usar é a que mais faz sentido, né? Sem aprofundar tanto, porque é isso, se fosse especialista já não era maloqueiro. Tá instalando as coisas aí. Boa! Então, ele já instalou nosso projeto e olha só, ele dá duas instruçõezinhas aqui, ó, para a gente rodar alguns comandos. Primeiro, cd defilter. cd quer dizer entrar na pasta, tá? cd defilter. Entrei dentro do defilter. E depois ele dá esse código aqui, ó, node ace, que é uma coisa do node para fazer o servidor, e watch. Watch é fazer que um servidor fique assistindo aquela nossa aplicação. Então, node ace serve --watch. Claro que a gente poderia só copiar e colar aquilo ali também. Ó, tá iniciando o server, então ele já nos dá esse endereço aqui, ó, 127.000.333. Isso aqui ele fez no nosso computador. Vou abrir uma janelinha nova aqui e colar. Ó, ele já está rodando no nosso computador, nesse endereço local, a nossa aplicação. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o Visual Studio Code, tá? Que é aquele lugar, aquele softwarezinho que a gente baixou, gratuito, que eu acho que é da Microsoft. E eu vou abrir, ó, Open Folder. Eu já sei que dentro da minha raiz, que aqui é Gustavo Grip no meu computador, eu vou ter uma pasta chamada defilter. Porque é assim que acontece quando a gente instala um pacote novo, como foi o caso do Adonis. Então, defilter, eu vou abrir. Aqui vai ter a estrutura de pastas que ele criou para nós. Aí eu vou abrir as pastas aqui e aqui em Start eu vou ter routes, as rotas. E aqui tem um Hello World. O que é essas rotas? Essas rotas é quando o Adonis ele diz para o site, quando a pessoa perguntar por barra quer dizer a nossa raiz, ele vai responder Hello World. Eu vou botar aqui Hello amigos. Vou salvar. Se eu atualizo aqui, Hello amigos. Então eu já estou me comunicando com aquele sitezinho que eu criei. E o legal disso aqui, dessa estrutura do Node.js, é que eu vou ir criando rotas diferentes para cada tipo de coisa que eu queira que aconteça. Então eu posso botar /get, ó, teste, e eu vou botar qualquer um retorno aqui, foi, gol, salvei, eu vou escrever aqui /teste, foi gol. Então eu tenho as rotas configuradas nesse arquivo. A barra inicial, que é raiz, ele está respondendo isso, /teste respondendo isso. Claro que depois a gente vai começar a fazer aplicações para que isso aqui responda coisas muito mais complexas do que só uma resposta fixa aqui que eu estou escrevendo, né? Eu vou fazer conexões e várias outras coisas. Mas o importante é o seguinte, a gente já criou nossa aplicação defilter, rodando no Node.js, e eu já estou com o browser aqui, girando essa aplicação, e a maneira que a gente fez para que ele rodasse essa aplicação aqui foi quando a gente escreveu o node ace serve watch. Sempre que eu fizer isso aqui, ele vai estar rodando, né? Quando eu estiver dentro da pasta defilter, então eu fiz o cd defilter, entrei, rodei essa aplicação, ele vai estar nos dando a qualidade de poder estar navegando em cada uma dessas pastas, certo? Aqui a gente instalou então nossa aplicação Adonis.